feito uma obra aqui grandiosa, não por causa de nós, mas por causa do Senhor, que é grande. E eu espero em Deus que o Senhor complete a obra na vida de cada seminarista aqui presente, e aqueles que são vocacionados e que desejam aprender mais teologia a respeito de Deus, da palavra de Deus, sintam-se convidados, confitados a estarem sempre aqui conosco. Temos um processo seletivo para o segundo semestre, esperamos uma grande turma, formar uma grande turma no segundo semestre, e nós pensamos em você. Talvez você não saiba porque foi convidado, mas eles sabem porque te convidaram, porque nós falamos: convide alguém que você tenha por especial para você. Também convide alguém que você sinta que tem um chamado, que é vocacionado, para, estando aqui, perceber que aqui há seriedade, santidade, sabedoria e serviço. Não é só lema para ficar aqui no letreiro, não, é para ser vivido. Que Deus nos abençoe nesta noite. Eu vou passar a palavra sem demora ao nosso conferencista da noite de hoje, pastor Gumercindo Ramos de Castro, que é teólogo, publicitário, pós-graduado em Teologia Contemporânea pelo Seminário Teológico Batista da Pavuna, cursando MBA na Fundação Getúlio Vargas, professor de Novo Testamento, Metodologia do Ensino Superior e Metodologia da Pesquisa, vice-presidente da Primeira Igreja Batista em Pavuna, coordenador de pesquisa deste seminário, querido colega, servo de Deus, um grande servo de Deus, com uma experiência muito grande na parte de administração eclesiástica, e tem muito a falar conosco aqui nesta noite. Eu penso, pastor Gumercindo, senhor, que é uma pessoa que eu respeito muito, tenho no fundo do meu coração, meu amigo, meu irmão, querido colega de ministério, alguém que é referência para tantos jovens que ontem foram seus alunos, hoje pais de família. Tenho como um grande homem de Deus uma referência para um tempo tão difícil, de tanta divergência, como disse o reitor. Que Deus te use para falar da teologia da convergência, a teologia que atrai, para nós nesta noite. Vamos ficar de pé e aplaudir ao Senhor pela vida deste homem de Deus. Ao Senhor. Amados, é uma honra apresentar ou representar o pastor Gumercindo, porque, na verdade, o pastor Chá já o apresentou, e eu represento por laços de família. É o meu genro, casou com a minha filha, que tem uma neta muito linda, e evidentemente eu me sinto lisonjeado pelo privilégio hoje que tenho de trazê-la para o público. Ele que está completando jubileu de rubi, de consagração ao ministério, primeiro decênio, e nós evidentemente estamos lembrando disso, porque nos anais consta que ele completou há poucos dias 10 anos de ministério. Vamos ouvir nesta noite a certeza de que através dele Deus falará ao seu coração, falará ao meu coração, falará a cada um de nós. Que Deus nesta noite seja glorificado. Pastor Gumercindo. Feche os olhos, estendo as mãos para cá. Estas mãos que têm abençoado tantos, para abençoar também o conferencista. Pai, nesta hora da noite, quando temos o privilégio de ouvirmos a Tua palavra, a conferência da noite, a proposição para este tempo, rogamos-te que Tu mesmo, que és o nosso Pai, és o nosso Senhor, és o Criador, o sustentador, o Deus provedor, o Deus que faz sinais e maravilhas, abençoe o Teu servo nesta hora, dando-lhe capacidade do alto, poder do Espírito e conhecimento bastante para que Ele nos informe e nos forme na Tua palavra.
Dá-me, portanto, para esta hora, a tua assistência. Rogamos-te em nome de Jesus. Amém. Queridos, tome assento rapidinho, daqui a pouco nós vamos ler a Bíblia. Eu quero dizer para vocês que eu estou debaixo de 3 pesos. O primeiro deles, é o peso da glória de Deus que está neste lugar. Aqui venho com os joelhos trêmulos, quase gaguejando, porque eu sinto o peso da glória de Deus nesta casa. O segundo peso que eu me encontro debaixo é o peso da honra de estar neste lugar. Em 1988, no dia 24 de novembro, às 20 horas, o Senhor me trouxe a esta casa. E lá sentadinho, onde está o Pascoal em pé, tinha um banco ali. E eu ouvia a palavra do pregador que dizia: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E quando o pregador da noite puxou a rede, eu vim por esta nave central, sem duvidar da decisão que estava fazendo naquela oportunidade, de entregar-me a Jesus Cristo, reconhecendo nele o meu Senhor e o meu Salvador. Então o peso da honra de estar neste lugar é muito grande, porque já se passaram alguns anos, quando eu entrei aqui como um novo convertido, e hoje Deus me traz a esta tribuna. E o terceiro peso que eu me encontro embaixo é o peso da responsabilidade, porque pregar a palavra de Deus para este polendo auditório, com tantos mestres, nosso querido pastor doutor Teodoro, reitor desta casa, meu pastor, aquele que me pegou pelas mãos e me conduziu ao ministério, pregar com o pastor Luiz Fernando ali, que foi meu professor. Que grande responsabilidade tenho em pregar para tantos colegas, pastores ungidos de Deus, príncipes do Senhor. Traz para mim um peso de uma responsabilidade muito grande. E pregar para você, querido seminarista, que aguarda de Deus algo que possa ser motivo para você continuar na jornada, na carreira que Deus tem lhe proposto caminhar. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agora eu peço a você que se coloque de pé e nós vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 1, e de lá nós leremos do verso 14 ao verso de número 20. Achamos Marcos 1, verso 14: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, e lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando ali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Você pode tomar assento nesta hora e mantenha, por favor, a sua Bíblia na mão, a mão na Bíblia, e, se possível for, a Bíblia no seu coração, por toda a sua vida. Irmãos, quando me convidaram para esta conferência, eu fiquei a perguntar a Deus qual seria o viés que traria para a igreja como uma temática ou algo que poderia contribuir
com a vida e obra deste seminário e com a vida e obra da primeira Igreja Batista em Pavuna e de alguma maneira acrescentar ao seu ministério, ao seu modo de vida, aquilo que você entende como chamado, como vocação, como algo que Deus falou especificamente para você. Num tempo em que nós estamos vivendo um evangelho de tantos matizes, de tantas cores, de tantas plumas, de tantas palavras que às vezes doem até o ouvido, eu fico a pensar e ter a sensação que o evangelho deixou de ser atraente. Ele não atrai mais como antes ele atraía. Pior, aqueles que estão de fora parece que não querem mais o evangelho, e pior ainda, aqueles que estão dentro da igreja não estão dando. É a sensação que temos, é senso comum, ainda não temos ciência nisso para confrontar. De fato, isto é verdade. A sensação que temos que os crentes não vibram mais com a mensagem do evangelho, não se atraem mais com a mensagem do evangelho. Parece que a máxima deixada por Paulo em sua epístola aos Romanos, capítulo 1, verso de número 16, perdeu o seu vigor. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ele é visto como alguns como uma chaga, um mal que pega, e afastam-se dele, ao invés de se sentirem atraídos pelo evangelho. Daí a necessidade de nós, a igreja, daí a necessidade de nós, seminaristas, daí a necessidade de nós, pastores, professores, passarmos para vocês e vocês receberem e passarem para outros que o evangelho, ele é um poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então nós precisamos cada vez mais buscar anunciar uma teologia que atrai. E algumas perguntas vêm à minha mente, eu penso que também na sua mente elas passam. Teria Deus em Cristo se equivocado quando enviou Jesus ao mundo? Teria o evangelho perdido a eficácia? Teria o chamado de Jesus, aquele que nós lemos aqui no verso de número 17, vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens, perdido completamente o seu vigor? Estaria a igreja portadora desta mensagem, a única que tem a incumbência de anunciar esta mensagem, está falhando a igreja em seus desígnios? Ou estaríamos púlpitos gélidos com uma mensagem fria que não atrai mais? São perguntas que eu faço como pastor noviço que sou. São perguntas que eu ouço de outros a falarem. São perguntas que eu percebo dentro do seio da igreja, ainda que não faladas, mas com atitudes. E nós entendemos que o corpo fala, com gestos você fala, com atitudes você fala, como você reage a uma determinada situação, mesmo que você não abra a boca para falar nada, de alguma maneira você está falando. Precisamos entender que a mensagem do evangelho, ela foi dada à igreja pelo Senhor da igreja, Jesus Cristo. E como que se dá a comunicação? Daí eu não preciso aqui pedir vênia, porque já me foi apresentado como tal. Dentro da comunicação você tem alguns canais necessários para que ela aconteça. O primeiro canal que precisa existir para que a comunicação ela comece a ser exercitada é o emissor. É aquele que a comunica, aquele que fala. Para que a comunicação também aconteça, necessário é que haja uma mensagem, porque um comunicador sem
mensagem, ele está falando aos ventos, ele está falando aos cantos do mundo. Mas quando o emissor ele está apropriado de uma mensagem, ele começa 50% a estabelecer comunicação. Mas existe um outro fator que precisa existir para que a comunicação se estabeleça: é o receptor, aquele que ouve a mensagem do emissor. E em quarto lugar, para que a comunicação se estabeleça, necessário é que haja o código, a forma como você comunica. Quais são então, meus irmãos, os 4 pontos para que uma comunicação se estabeleça? Emissor, repitam comigo. Mensagem. Receptor. E código. Se nós entendermos isto e dominarmos esta técnica, a nossa mensagem tem tudo para atrair aqueles que Deus em Jesus morreu na cruz para salvar. Eu preciso ser um emissor desta mensagem. Eu preciso ter uma mensagem. Aquele pastor Martin Luther King Jr., e a nossa avenida aqui recebeu o nome em homenagem a ele, tem uma máxima que ele deixou nos anais da história: eu tenho, vamos parafrasear Martin Luther King Jr., eu tenho uma mensagem. Você pode ensaiar aí? Eu tenho uma mensagem. Para que a comunicação se estabeleça, eu, emissor, preciso ter uma mensagem, preciso me valer do código correto, que são os signos, os sinais que eu vou estabelecer para que o receptor entenda o que eu estou a falar a ele. Imagine você, em plena Cinelândia, encontra um japonês, um legítimo japonês, que não fala nada em português, que não entende nada em português, ele não entende você, você não entende ele. Comunicação vai existir na mensagem transmitida de você para ele e no feedback que ele vai te dar da mensagem que está recebendo. Então nós precisamos primeiro conhecer a mensagem, mas também precisamos conhecer quem é o nosso receptor. Para quem Jesus deixou a missão da igreja para anunciar. E a mensagem ela é tão importante. Esta mensagem que você ensaiou comigo, eu tenho uma mensagem que os 4 evangelhos se preocuparam em falar dela. Você está com a Bíblia aberta? Então abra em Mateus 28, capítulo 28, verso 19. Mateus vai registrar as palavras de Jesus, a ordenança de Jesus, aliás, uma das ordenanças que ele deixou à sua igreja: portanto, ide e ensinai. Mateus 28, verso 19, a primeira parte do verso. Marcos vai dizer no capítulo 16, verso de número 15: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Lucas vai registrar no capítulo 24, verso 47: em nome de Jesus, pregar-se o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Olha a importância da mensagem deixada para nós emissores. E João, no capítulo 15, verso de número 16, ele registra então um bate-papo, uma conversa que Jesus estava tendo com os seus, quando ele fez a metáfora da vide: eu sou a videira, o meu pai é o agricultor, vós sois os galhos. Então no verso 16 ele vai dizer assim: eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Querido seminarista, Deus te chamou, Deus te vocacionou, Deus te pensou do meio da multidão e te colocou nesta casa de profeta para que você vá em nome dele e dê muito
chamar um pouquinho a atenção para o verso 16 que acabamos de ler de João 15. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, pegando este ponto e colocando aqui para uma pequena observação, é que o emissor, ele é escolhido pelo Senhor. Não é qualquer um que pode se arvorar em dizer: eu sou emissor desta mensagem cristocêntrica. Ele é escolhido pelo Senhor. Tem muita gente falando, mas fica a pergunta: ele foi escolhido para falar? Talvez a mensagem não tenha crédito, não esteja atraindo tanto, porque o emissor não foi escolhido e nem tampouco nomeado para emitir a mensagem. Mas eu quero chamar um pouquinho mais a atenção para a outra parte do verso. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Olha, querido, antes do meu pedido e do seu pedido, do nosso pedido ser atendido por Deus, precisamos nós antes atender ao Senhor. Não se prega isso no púlpito da igreja, não se fala isso para a igreja de Cristo, só está se pregando o evangelho do pedir, 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 pedir. Note que primeiro o Senhor chama, comissiona, nomeia, dá uma missão, dá uma mensagem, e depois de atendido a chamado, Jesus fala: agora você pode pedir, e eu vou conceder. O meu Pai vos concederá. Tem muita gente preocupada mais com as coisas deste mundo, e é por isso que a mensagem às vezes